Ora, muito boas tardes, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. Mas esta quinzena não foi propriamente devido a uma escolha, ou seja, o livro desta quinzena não foi devido a uma escolha. Porque o que é que aconteceu? Quando eu coloquei o livro, os livros, não é? Tanto o Ladrão da Meia-Noite como o Fantasmas do Medo no Instagram para votar, acabou por haver um empate. E então, para desempatar, eu tive que utilizar a sorte, tive que utilizar um meio diferente para determinar o livro desta quinzena. E então, segundo a roleta da sorte, o livro selecionado foi O Ladrão da Meia-Noite, que eu posso dizer até foi uma boa escolha. Entre este e o Fantasmas do Medo, eu prefiro este, se bem que o outro também não é nada mau. No entanto, se eu pudesse colocar algum dos dois num top 10, este ficaria lá. Porque este, eu gosto bastante deste. E pronto, e para quem me conhece e sabe que quando eu jogo RPGs ou quando, pronto, quando eu estabeleço, mesmo em alguns livros, jogos que eu já escrevi, livros, jogos curtos, sabe, quem me conhece sabe que eu gosto muito de personagens que são ladrões, são aqueles personagens mais esguias que gostam de usar as sombras para se esconder, para fazer certas coisas mais pela calada. Portanto, eu sempre gostei muito desse tipo de personagens e é por isso que eu acho que este livro funciona bem, embora muito na primeira metade. E eu já vou explicar um bocadinho mais o que é que eu quero dizer com isto. Este livro foi escrito por Graeme Davis e foi o único livro escrito por esse autor. Ele não escreveu mais nada da Fighting Fantasy, o que é pena, porque ele tem jeito para isto. Ele adaptou-se bem àquilo que é o padrão da Fighting Fantasy e ainda conseguiu criar novas regras e estabelecê-las num ponto de vista, estabelecê-las favoravelmente do ponto de vista da tua personagem, porque a nossa personagem é um ladrão. E então, por ser um ladrão, não pode andar muito carregado. E então, uma das características que salta muito à vista é o facto de que nós temos espaço limitado no nosso inventário. Portanto, nós temos um inventário muito limitado de seis espaços, aliás, até, ou seja, os itens de mochila aqui está reduzido a 6 espaços, se bem que nós temos aqui um outro para outros itens que lá está, são itens mais pequeninos, tipo chaves, tipo, por exemplo, um manto, alguma coisa que pode ser equipada por nós e que não precisa de ir para a mochila. Nós podemos colocar neste espaço. O que em si não é mau, embora eu acho que exista muitas instâncias em que o texto nos diz que um determinado objeto não é um objeto de mochila, portanto, não vai ocupar aqueles 6 espaços, o que faz com que seja mais fácil gerir essa dinâmica entre um inventário e outro. O que acontece é que muitas vezes o próprio texto não especifica se um determinado objeto pode ir para um inventário ou não. Isto acaba por ser um bocadinho confuso. O texto especifica, quando existem certas situações em que o texto especifica quando um objeto não é um objeto de mochila e então ele não ocupa nenhum daqueles 6 espaços. No entanto, o que acontece é que às vezes nós, pela lógica dos objetos que nós encontramos, questionamos-nos se eles realmente fazem parte da mochila ou se podem ser um item à parte. Existem algumas alturas destas. Mas isto tem a ver com as próprias mecânicas do jogo. Eh, a história em si, e eu agora posso falar aqui um bocadinho da história, até porque é bastante simples. A história em si é apenas e só uma prova que a nossa personagem tem que fazer para entrar na guilda dos ladrões. É simplesmente isso. Nós somos um ladrão de uma guilda dos ladrões da cidade de Black Sand, de Porto Black Sand, que é a mesma cidade que nós exploramos em larga escala na Cidade dos Ladrões, no quinto livro da série Fighting Fantasy. E basicamente o nosso objetivo é roubar uma joia valiosa que é o olho do basilisco. E basicamente é isso que nós fazemos. Ao contrário daquilo que acontece na Cidade dos Ladrões, nós não exploramos Black Sand por inteiro. Nós temos uma lista muito reduzida de locais que nós podemos explorar
E basicamente o que nós temos que fazer é investigar cada um desses locais e construir e verificar ou conseguir pistas para nós sabermos a localização dessa joia. E muito basicamente é isto. A ideia com que se fica inicialmente, e uma das razões pelas quais eu coloquei este livro num pedestal, é por causa deste argumento que eu vou agora dizer, é que a ideia inicial é que este livro vai ser única e exclusivamente acerca de investigação e pronto, e atos eu não digo atos de vandalismo, mas atos de um ladrão, nós utilizarmos os nossos atributos de ladrão para conseguir obter essas informações. Mas o que acontece é que isso ocupa apenas metade da história em si. O que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, o que nós temos é cerca de metade da história de nós explorarmos cada uma dessas três localizações. E se nós jogarmos as nossas cartas como deve ser, se nós fizermos as coisas como deve ser e se nós tivermos a informação correta como deve ser, nós depois entramos na segunda parte, que é basicamente um dungeon crawler, em que nós temos que atravessar túneis e com várias armadilhas e tudo mais, enfrentar algumas criaturas, até nós chegarmos à sala final, onde se encontra o objeto da nossa busca, o olho do basilisco. E a partir desta segunda metade, embora nós também usemos os nossos atributos de ladrão, e eu já vou dizer aqui quais são, o que acontece é que já não existe esta dinâmica de escondermos de pessoas, tentarmos andar em silêncio, tentarmos usar a nossa capacidade de prestidigitação, não é? Que é o chamado Slay of Hand, nós utilizámo-las, mas não no contexto que é esperado neste livro. Fazemos isso na primeira metade, mas na segunda metade já é algo mais genérico e eu acho que perde um bocadinho nesse sentido. E eu agora tenho aqui algumas notas, porque eu tirei notas, algumas até em relação quando eu estava a ler este livro. Muitas delas são referidas, são referente à segunda parte da aventura, mas o que acontece é que uh, isto passa-se em Black Sand e existem pontos de interesse já explorados na Cidade dos Ladrões. Inclusive existe uma possibilidade, e isto não me aconteceu, mas pelos vistos dá para acontecer, que é nós nos encontrarmos com o feiticeiro Nicodemus, que é a personagem que nós temos que encontrar na Cidade dos Ladrões. Ora, aparentemente encontrá-lo leva a um game over, porque significa que se nós o encontrarmos, nós não estamos a ir pelo caminho certo. Mas tirando isso, eh, a pequena escala de exploração que existe aqui em Porto Black Sand não me faz sentir como se eu lá estivesse. Existem alguns pontos de interesse e, por exemplo, nós temos uma vidente que nós podemos consultar, que é a Madame Star, que nos dá uma informação um bocadinho inútil e que simplesmente para mim confundiu-me. Pá, sinceramente, ficar ou não com a informação não é assim muito importante, a meu ver. Mas, tirando isso, existem locais originais deste livro, como a casa do mercador que nós temos que assaltar para conseguir informações, que é o mercador chama-se Brass. Nós podemos ir visitar a Guilda dos Mercadores também. Podemos visitar uma secção, uma pequena parte da cidade que é chamada O Laço, onde nós podemos ir a uma taberna, podemos nós podemos procurar um mendigo, nós podemos aí encontrar com a Madame Star. Portanto, existem estas coisas muito limitadas que nós podemos fazer e, embora eh, pareça que nós temos a liberdade para nós explorarmos estes lugares um por um, ou pela ordem que nós quisermos, à medida que nós formos lendo, nós vamos percebendo que eh, existe claramente uma ordem.
Portanto, nesta situação, embora exista a possibilidade, não é, a ilusão de que nós podemos explorar estes locais por uma ordem específica, nós apercebemos que existe uma ordem, ou melhor, nós podemos explorar estes locais pela ordem que nós quisermos, mas depois começamos a perceber que existe uma ordem específica para nós explorarmos. Se isto dependesse da informação essencial de cada um dos 3 locais que nós temos que encontrar, aí sim a ordem poderia ser completamente aleatória. Mas existe ali um momento em que é suposto nós explorarmos uma localidade antes da outra. Portanto, há que ter um bocadinho de atenção a isso. Mas tirando isso, a partir do momento em que nós entramos nessas localidades, nós podemos abordar essas partes como nós quisermos, pela ordem que nós quisermos. Aí sim já existe alguma liberdade para nós explorarmos estes locais da maneira como nós quisermos e dependendo também das habilidades que nós tivermos. E as habilidades de ladrão que nós temos, e eu vou agora aqui, são as habilidades especiais, nós temos 7. E dessas 7 nós temos que escolher 3. E essas habilidades são escalar, portanto, a capacidade de trepar por várias zonas, não é? Por trepar paredes, ou trepar canos, ou o que quer que seja. Escondermos-nos, portanto, este também é fácil de perceber. Abrir fechaduras. Bater carteiras. Aqui bater carteiras, como isto está em português do Brasil, bater carteiras seria o tal Slay of Hand, ou a prestidigitação, não é? A capacidade de roubar carteiras. A capacidade de um carteirista, por exemplo. Sinais secretos, aqui a capacidade de perceber certos sinais ou certos símbolos, que pode ser um código que os ladrões utilizam para comunicar entre si. Andar em silêncio, aqui também é fácil de perceber, e a percepção, que é a capacidade de nós percebermos se existe alguma coisa errada naquilo que nos rodeia. Destas 7 habilidades especiais, nós podemos escolher 3. No entanto, e dentro do meu entendimento das vezes que eu joguei este livro, porque eu cheguei a jogar este livro 2 vezes antes de fazer este vídeo, e eu apercebi-me disso da primeira vez e depois da segunda vez eu já alterei ali as minhas escolhas de habilidades especiais. Nós podemos aprender outras habilidades especiais dentro desta lista. Por exemplo, nós podemos encontrar uma personagem que nos oferece instrumentos para abrir fechaduras. E isso dá-nos a habilidade de abrir fechaduras. Portanto, se nós tivermos essa habilidade, nós perdemos a oportunidade de a aprender, não é? Portanto, se nós tivéssemos uma outra habilidade e depois nós chegássemos a essa personagem, nós teríamos depois a possibilidade de aprender mais uma habilidade. Em vez de 3, ficávamos com 4. E há uma outra situação em que nós podemos obter uma corda com um gancho que nos dá a habilidade de escalar. Portanto, existem estas situações no qual nós podemos pegar em 3 habilidades que é certo que nós não vamos aprender e com algum cuidado no nosso manejo, na nossa navegação pelo livro, nós podemos adquirir outras 3. O que deixa uma de parte. Mas pronto, depende muito se é importante ou não. Aqui as habilidades estão muito bem equilibradas e se nós não tivermos uma habilidade, há sempre a possibilidade de nós darmos a volta. Aquilo que eu considero até mais hilariante é que a habilidade de sinais secretos, sim, a habilidade de sinais secretos, é praticamente inútil, porque não nos ajuda em nada e mesmo quando nós encontramos um sinal que não conseguimos ler, a nossa personagem percebe que aquele sinal pode querer dizer alguma coisa, pode querer dizer perigo ou pode querer dizer um aviso e o próprio texto depois acaba por nos empurrar para a direção certa, como se isso, eh, eh, como se nós tivéssemos realmente essa habilidade. Portanto, eu acho que essa habilidade é bastante inútil e eu não vejo aqui nenhuma altura da história em que ela fosse verdadeiramente em que fosse um fator verdadeiramente importante para o nosso sucesso numa determinada altura do livro. Portanto, um conselho que eu posso dar é não usem essa habilidade porque é muito. é- não é assim tão útil.
Ora bem, deixa-me ver agora o que é que eu tenho para aqui, porque eu tenho aqui várias coisas. Eu falei há pouco que é necessário um código. Esse código é composto pelas informações que nós obtemos quando nós vamos para quando nós exploramos cada um dos três locais. E esse código é composto pelos números dos parágrafos em que nós estamos quando nós obtemos essa informação. Portanto, o próprio texto diz-nos para nós anotarmos o número desses parágrafos, porque eles depois vão ser úteis. Eu não sei se isto é alguma questão, algum problema de tradução, alguma coisa que eu não consegui perceber. Eu ainda tenho de perceber a lógica disto. E eu aqui não tenho vergonha nenhuma em dizer que tive que usar um walkthrough para saber qual é o código. Mas aqui o que é dito é que nós temos que pegar nesses três números, dessas três localizações, não é? Das informações que nós obtivemos, e juntá-los e ir para um novo número. Só que depois, aí, nesse mesmo parágrafo, em que nos dá essa instrução, dá-nos ali um exemplo sobre o primeiro número pode ser este, este e aquele, e o resultado a mim não fez sentido. E eu sei que eu devia estar a fazer uma pesquisa maior sobre isto, mas eu não encontrei nada que me pudesse explicar este, esta lógica de como é que eu chego lá. Portanto, eu aqui utilizei o walkthrough porque eu tinha a informação, eu tinha os três números certinhos, mas não sabia o que fazer com eles. E eu sabia a informação, eu sabia para onde é que eu tinha que ir, eu sabia onde é que ia ser a segunda parte da aventura, portanto, eu apenas contornei ali porque eu não sabia, não conheço a lógica de como atingir aquele número. Portanto, se vocês souberem, alguém que esteja a ver e que leu este livro e sabe qual é a lógica, digam nos comentários qual é, porque eu andei ali às voltas com os números e eu não percebi como é que aqueles três números levaram ao número para onde eu tinha que ir. Portanto, alguém que me ajude nisso, porque eu não faço ideia. Existem quebra-cabeças que são simples, embora tenha levado anos para conseguir, eh, para conseguir decifrá-los. Este, eu não estou mesmo a ver qual é a lógica. Portanto, eu não sei se há alguma questão, algum problema de tradução, não faço ideia. Portanto, alguém nos comentários que me ajude nessa situação. Quando nós estamos no. E cá está. Outro problema, e eu não sei se isto é um problema de tradução, mais uma vez, ou se isto se encontra no texto original, mas a partir do momento em que nós estamos na segunda parte, ou seja, naquele dungeon crawler, não é? Naquela exploração daquela masmorra, para chegarmos ao olho do basilisco, em várias alturas, em vários momentos em que nós uh, confrontamos adversários, nós começamos a enfrentá-los e depois logo a seguir, e isto pode ser utilizado aqui num, por exemplo, existe um confronto como, por exemplo, um golem de madeira. Nós encontramos um golem de madeira que se faz passar por uma porta, nós enfrentámo-lo e depois dos stats, não é, da energia, da habilidade e da energia do próprio golem, em baixo diz quando vencer alguns combates, e eu fico, o que é que são alguns combates? É uma ronda de combate? São duas? São três? É até quando eu quiser? Porque não é muito claro, não diz quantas rondas de combate é que eu tenho que fazer para chegar até ao próximo o parágrafo. E quando eu vou para o próximo parágrafo, aquilo pergunta-me qual é a arma que eu estou a utilizar. E uma das opções, e isto cá está, também é uma outra questão, mas isto não é uma questão textual, é mesmo uma questão das próprias regras do livro, é que estava a perguntar qual arma eu uso e eu tenho a opção de ser uma espada mágica ou uma arma normal ou uma tocha. E eu nem sequer fazia ideia que eu podia utilizar uma tocha. Portanto, não existe indicação de que a tocha pode ser usada como arma. É usada para iluminação, mas não sabia que podia ser utilizada como arma. Portanto, não há aqui esta indicação. E lá está, a indicação de quando vencermos alguns combates, isto acontece várias vezes. E eu não sei, alguns combates não faço ideia o que é isto. Ou então quando dizia ao vencer uma série de ataques, mas eu não sei o que é uma série de ataques. É um, dois, três. Quantos turnos é que tenho que passar no combate para eu passar para a parte seguinte? Porque
E principalmente nesse combate em que eu estive, já não me lembro qual era o adversário, quando diz ao vencer uma série de combates ou uma série de ataques. eh, o parágrafo seguinte apresentava os novos stats, as novas estatísticas, não é? As novas pontuações desse inimigo, mas a pontuação de energia tinha menos 2 pontos do que a energia anterior. Ou seja, então esta série de ataques é apenas um turno, pelos vistos. Portanto, aqui não é muito claro. E eu fico sem saber quantas rondas de combate é que eu tenho que fazer para passar para o parágrafo seguinte. Outros livros da Fighting Fantasy são muito mais claros em relação a isso. Portanto, este livro não é muito claro em relação a esse sistema. Algo que eu gosto imenso neste livro é um sistema anti-batota genial. Eu sei que aqui nós interpretamos um ladrão, mas ladrões também têm um certo código de honra. Portanto, têm que fazer as coisas pelas regras. Portanto, aqui nós temos que encontrar o olho do basilisco pelas regras. Mas se quisermos roubar, se quisermos fazer batota, temos essa possibilidade. E o que é que eu quero dizer com isso? Nós temos esta possibilidade de, se não quisermos tentar encontrar o olho do basilisco pelo meio mais convencional, não é? Pelo meio justo, nós podemos ir folheando as páginas até chegar ao parágrafo que diz que nós obtivemos isso. E existe realmente um parágrafo, que é o 260, que diz que nós estendemos a mão para chegar ao olho do basilisco e depois temos que mudar para o 275. E quando vamos para o 275, o que é que o texto diz? O texto diz que nós fizemos batota e que temos que voltar atrás desde o início e jogar desta vez honestamente. Portanto, nós somos um ladrão, mas temos de ser um ladrão que joga pelas regras. Portanto, eu gosto bastante disto. São ali 2 parágrafos mesmo que não têm ligação com mais nada. O 260 não tem ligação com absolutamente nada. Portanto, eu acho que é uma excelente forma de apanhar o pessoal que quer trapacear aqui, que quer fazer. Que quer. Que quer fazer batota neste jogo. Portanto, para além destes sistemas de anti-batota em que nós temos que saber códigos e que nós temos que saber somar números e tudo, temos que reunir esta informação, também tem este sistema anti-batota que mostra o que é que acontece quando alguém acha que encontra algo importante e vai saber. E é batota. Existem alguns sistemas destes em poucos livros, mas eu acho que nenhum tão genial como este. Portanto, eu acho é uma das razões pelas quais eu gosto bastante deste. É uma das razões pelas quais eu gosto bastante do Ladrão da Meia-Noite. O que é que eu posso dizer mais em relação a este livro? Não há assim muito mais que eu possa falar, a menos que, pronto, a não ser que eu recomendo vivamente. As ilustrações são de John Seaby, que eu posso mostrar aqui, são ilustrações até bastante interessantes, bastante detalhadas também, muito bem conseguidas. Existem aqui alguns momentos, ora aqui a porta da Guilda dos Mercadores de Black Sand, com um guarda que está a dormir, embora não pareça. Hum, não existe aqui alguma familiaridade com o Porto Black Sand que nós vemos na Cidade dos Ladrões, principalmente quando nós chegamos à beira quando nós vemos guardas e nós reparamos que os guardas são muito parecidos com aqueles que nós encontramos nesse livro, na Cidade dos Ladrões. Ora, cá estão eles. Aqui dá para reconhecer bem os elmos que eles usam, ou os capacetes que eles usam, são muito reminiscentes do que nós vemos na Cidade dos Ladrões. Portanto, existe aqui alguma familiaridade, não só, pronto, estes elementos, mas também aqueles que eu já falei, nós encontrarmos o feiticeiro Nicodemus, a Madame Star. Uma das opções que nós podemos ir para encontrar o Olho do Basilisco é a mansão do Lord Azur, que é o governador de Black Sand. Portanto, existem aqui estes bocadinhos que são mais easter eggs do que propriamente algo importante que nós temos que seguir. Portanto, tirando isso, se nós conseguirmos ignorar todos estes easter eggs, eh, quase que podemos pegar nesta secção da cidade e colocá-la numa outra, que não vai fazer muita diferença. Portanto, esta é aquela parte que é um bocadinho mais desconexa daquilo que nós vemos que é Porto Black Sand. E eu acho que
o autor podia ter-se chegado um bocadinho mais à própria cidade original e criar ali mais elementos de familiaridade, porque nós de facto na Cidade dos Ladrões nós exploramos a cidade inteira, embora de uma forma muito linear, mas temos a possibilidade de explorar a cidade inteira. E, e aqui é apenas uma pequena parte que parece que não encaixa na própria cidade. Mas tirando isso, a aventura é muito boa, há bastante tensão, há um sentimento de urgência em que nós temos que cumprir a nossa tarefa. Não existe aqui um vilão principal, não há nada não há nenhuma ameaça ao mundo, uma ameaça grande ao mundo, não é como na Cidade dos Ladrões, que nós temos o Zen Barbone, por exemplo. Não existe nenhuma grande ameaça, não existe uma invasão, não existe nenhum feiticeiro negro, não existe nenhum senhor da guerra que quer comandar o mundo. Não existe absolutamente nada disso, é apenas nós somos um ladrão, vamos fazer a prova final para conseguirmos ser aceitos na guilda. É só isso. E é isto que também traz este livro algo como algo mais calmo e algo algo diferente daquilo que é comum nós encontrarmos na Fighting Fantasy. E este foi O Ladrão da Meia-Noite, o livro desta quinzena. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos porque no fim do dia de hoje no Instagram vão surgir mais 2 livros para vocês escolherem e já passaram 4 semanas desde o último vídeo que eu lancei do Lone Wolf, portanto, esta sexta-feira vamos ter o vídeo do quarto livro Lone Wolf, que é o The Chasm of Doom. Eu posso até mostrar mais aqui um bocadinho. O livro não estava aqui por acaso. E será que esta aventura foi bem sucedida? Será que esta aventura é melhor do que as anteriores? Melhorou? É melhor do que as anteriores? Fiquem atentos porque depois da manhã vem o quarto episódio da série Kai de Lone Wolf. E é tudo para este vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam o canal, cliquem no sino para continuar a receber notificações em relação a estes vídeos. Sigam nas redes sociais e, mais uma vez, eu espero contar com a vossa presença no próximo vídeo. Até à próxima.